Olá, eu sou o professor Arnaldo e eu estou aqui com você nesse vídeo hoje para contar uma história ampla, para falar um pouquinho sobre a PNL, que é a Programação Neurolinguística, de forma mais ampla, um pouco mais abrangente, trazendo algumas ferramentas específicas e de uma forma um pouquinho mais, talvez um pouco mais superficial, para que você entenda que existem várias ferramentas. E aos poucos a gente vai lançando vídeo, lançando material sobre algumas delas, para aprofundar um pouquinho mais em cada uma delas. E um dos pontos importantes da utilização da PNL na minha vida foi exatamente perceber que agora, depois de quase 3 décadas usando, 3 décadas parece muito, né? Mas assim, são um pouco mais de 30 anos que eu venho utilizando a programação neurolinguística, porque eu aprendi e comecei a utilizá-la a partir de 1996, no século passado. E aí, com esse tempo todo, né, que eu venho utilizando a PNL, eu consigo identificar hoje que eu já consegui interferir, eu já consegui transformar a percepção de aproximadamente 3.000 pessoas, 3.000 a 3.500 pessoas, de forma presencial. Foram muitos treinamentos, foram muitas aulas. Aula na faculdade, tem 12 anos de aula na faculdade. E eu utilizo a PNL como uma ferramenta de trabalho, uma ferramenta minha. Eu tinha uma percepção de vida que, assim, puxa, como eu poderia fazer com que as pessoas realmente me entendessem? E quando a doutora Marta me deu essa ferramenta, me entregou um mar de oportunidades na comunicação, eu realmente entendi que aquela ferramenta, aquele processo estava efetivamente alinhado com tudo que eu esperava aos poucos, e eu pensava em conquistar, e aí a questão de me transformar em professor, né? E não só professor, como na época que eu aprendi a PNL, eu era professor de danças de salão, mas já gostava de dar treinamentos corporativos, fazia isso como uma atividade secundária, e com a programação neurolinguística eu realmente comecei a me envolver no processo de treinamento e no processo de transformar pessoas. Então, assim, é uma graça, um orgulho muito grande eu ter já conseguido transformar aí, em média, né? Lógico que eu fui fazendo contas dos treinamentos, das palestras, e esse número pode ser até um pouco maior, mas eu estou estimando aí que entre 3.000 e 3.500 pessoas já presenciaram de alguma forma um treinamento meu, e isso fez com que realmente eu me sentisse agraciado por essa ferramenta, por ter essa dádiva de conseguir transformar pessoas, transformar a percepção das pessoas quanto à forma de se comunicar consigo mesmo e com outras pessoas, com o seu entorno. E aí, o que é PNL, né? Como que funciona a PNL? Onde surgiu a PNL? A PNL, de novo, só para registrar e alinhar, é programação neurolinguística. É uma forma de, através da linguagem, você reprogramar a sua mente, você buscar novos formatos mentais para falar, para agir e para efetivamente pensar. Então eu vou conversar um pouquinho sobre esses 3 pilares, principalmente, do processo de PNL. Então a PNL em si, ela surgiu na década de 1970, com o estudo de 2 norte-americanos, o John Grinder e o Richard Bandler. O John Grinder, inclusive, ele esteve no Brasil dando um treinamento exatamente em 1997, e eu tive o orgulho, a honra de participar de 2 finais de semana desse treinamento com o John Grinder, graças à minha amada e estimada amiga e mestra na programação neurolinguística, a doutora Marta Follen. E isso foi para mim uma experiência, uma vivência muito importante no processo de PNL, porque entender PNL com o seu co-criador foi realmente extremamente importante. E aí teve até uma história interessante com esse evento, que eu conto daqui a pouquinho para vocês quando eu chegar no assunto um pouquinho mais específico de um dos temas da PNL.
Então, assim, a PNL surgiu nessa época, em 1996. Desculpa, para mim, 1996, mas na década de 1970, nos Estados Unidos, quando o John Grinder e o Richard Bandler resolveram estudar alguns terapeutas, alguns profissionais, algumas pessoas que agiam exatamente de forma perfeita ou quase que perfeita. Só para ter uma ideia, uma delas era uma terapeuta, Virginia Satir. Ela foi analisada por eles, e um outro também que foi analisado foi o Milton Erickson, que inclusive é o criador de um processo de hipnose ericksoniana, uma hipnose voltada para a área mais sugestiva, para um sugestionamento de hipnose, e é uma ferramenta também muito interessante de ser aplicada no dia a dia, tanto de forma subliminar como de forma incisiva. Tem várias maneiras de aplicar aí a linguagem hipnótica. Voltando na história, os dois fizeram esse estudo e decodificaram formas de agir, formas de se comunicar e formas de pensar. E eles começaram a criar um método, um processo em cima desses estudos que eles fizeram. E aí eles criaram um processo, um método específico para que para que você, para que nós todos possamos aprender a programação neurolinguística. E a programação neurolinguística tem algumas nuances interessantes, como, por exemplo, um dos focos extremamente eficazes da programação neurolinguística é a transformação da comunicação inconscientemente poderosa em uma comunicação conscientemente poderosa. Ou seja, você vai transformar uma forma inconsciente de se comunicar numa forma consciente de se comunicar, para que ela se torne mais poderosa, para que ela se torne mais efetiva e que você realmente consiga admitir processos conscientes na sua comunicação e, obviamente, atingir os resultados mais próximos daquilo que você espera. Ou seja, inconscientemente, vou tentar esmiuçar isso um pouquinho, inconscientemente você já faz algumas coisas de forma excelente. O problema, a questão é que é inconscientemente. E o que a PNL faz com que você perceba? Que você pode transformar esse processo inconsciente num processo consciente, que você realmente domine. Né? O fato, por exemplo, de lembrar de algo, né? Lembrar que algo precisa ser feito. Quando você tem a memória boa, inconscientemente você faz com que as coisas sejam lembradas. O seu cérebro traz à sua memória aquilo que ele precisa lembrar. Agora, o ideal é que você faça com que tudo que você precisa lembrar de fazer seja feito de forma consciente. Como, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, bem prático disso. Aquela forma inconsciente de chegar em casa e colocar a chave em algum lugar. Quantas vezes as pessoas esqueceram, você deve ter esquecido onde pôs a chave. Puxa vida, eu cheguei ontem e pus a chave em algum lugar. Eu não lembro onde eu pus a chave, aí perde a chave, aí não lembra se pôs em cima do móvel, se pôs em cima da televisão, se pôs em cima da geladeira, mesmo que tenha lá um quadrinho de chaveiro, né? Tem lá um quadrinho que você põe as chaves, né? Aqui coloca-se as chaves, mas as pessoas às vezes não colocam as chaves lá no quadrinho. E aí esquece aonde colocou a chave. Por quê? Inconscientemente ela já age dessa forma. Ela chega em casa e coloca a chave em algum lugar. Inconscientemente. Quando você começa a pensar e trazer de forma consciente a sua ação de colocar a chave, tipo assim, você chega com a chave e pensa, estou colocando a chave, fala para o cérebro, fala assim, cérebro, eu estou colocando a chave aqui nesse lugar. Agora eu coloquei a chave em cima do móvel do lado da porta. Isso você fala para você inconscientemente, né? Só pensando. E aí, o que acontece? O seu cérebro registra. E ao registrar, no momento em que você for sair, ele vai lembrar, porque você transformou uma comunicação consigo mesmo, que era inconscientemente poderosa, em comunicação conscientemente poderosa. Ou seja,
Eu estou dando um exemplo simplista, um exemplo do seu dia a dia, do meu dia a dia, exatamente para você entender e para ficar mais prático, mais claro, como a PNL pode efetivamente fazer a grande diferença no dia a dia, para coisinhas bem simplesinhas, para coisinhas pequenas, que realmente façam a gente mudar o nosso comportamento, faça você mudar um pouquinho o seu comportamento e entender que existe realmente ferramentas que são extremamente interessantes. Ou seja, uma outra forma de pensar na PNL e acompanhando esse raciocínio é o uso da sua mente para a excelência humana, para que você realmente atinja os seus objetivos. Com certeza você tem objetivos. Hoje você tem uma gama de ferramentas que efetivamente te ajudam a atingir os seus objetivos. Por exemplo, um ciclista que quer pedalar por aí, ele sai pedalando. Hoje ele tem aplicativos que controlam o tempo, controla a quantidade de pedaladas, a quantidade de metros, a quantidade de esforço, se foi subida, se foi descida, controla tudo. Agora, legal, isso é excelente. O que se faz com essa informação? Quando você tem controle, informação de controle, você precisa ter objetivos a serem rompidos, objetivos a serem alcançados, aliás, limites a serem rompidos e objetivos a serem alcançados. E aí a PNL tem algumas ferramentas que pode fazer com que a sua mente faça com que você trabalhe essa evolução, pense nessa evolução, haja nessa evolução, fale consigo mesmo sobre essa evolução para que você atinja a excelência no seu processo. Ou seja, você tem dados, você tem informação de controle, você consegue acessar processos diferentes através de um aplicativo, como fazer melhor daqui e dali. Agora, o mais importante é como você está efetivamente trazendo isso, porque o aplicativo é algo que te dá amparo, que te dá informação, que te dá recurso. Mas quem faz mesmo acontecer é você. E aí, como que está a sua excelência na construção dos seus objetivos? Então, a programação neurolinguística tem uma ferramenta, algumas ferramentas e alguns pontos específicos para que você atinja esses objetivos e realmente, por exemplo, né, eu dei o exemplo do ciclista, mas isso serve para outros tantos esportes, ou para o seu dia a dia, ou para a sua saúde. Como que você tem tratado a excelência da sua vida para atingir os seus recursos? Aliás, para usar os seus recursos de atingir as suas metas. Vamos pensar na área da saúde, na sua saúde. Né? Tudo bem que quando eu falei do ciclista, a gente já entende logo que um ciclista é alguém saudável, né? É alguém que está lá pedalando, que está se esforçando e tal. Mas você pode não ser um ciclista. E aí, o que você está fazendo? Como você está lidando? Às vezes o seu processo alimentar é algo que você realmente precisa reavaliar, você precisa reprogramar para que você atinja a excelência no seu processo alimentar, para que você atinja seus objetivos com a sua alimentação. E aí a gente pode pensar, por exemplo, no seu sono. Dormir é extremamente importante. Como você está dormindo? Você consegue dormir, né? Deitar e realmente descansar? Como que o seu cérebro está cuidando disso? Como que a sua excelência humana está sendo atingida na hora de descansar e na hora de gerar energia para no dia seguinte você trabalhar e trabalhar bem? Então são algumas ferramentas, algumas coisas que a gente precisa realmente pensar. E aí, por exemplo, vou mudar um pouquinho o contexto para te dar mais uma ideia do que a PNL pode fazer. Êxito. Como que funciona isso para você, para mim? Êxito é sucesso. Êxito é você atingir um objetivo esperado. E aí, como que estão, né? Eu falei um pouquinho do pedal, eu falei um pouquinho da alimentação saudável. E aí, como que se consegue, como que se conquista esses objetivos? A PNL tem 3 pilares muito importantes de abrangência, de transformação. Principalmente, esses 3 pilares, eles acontecem de formas separadas ou juntas e vai depender muito do seu esforço. E aí eu vou te dar vou contar para você sobre isso e vou te contar uma historinha. O pensar
é um dos pilares. O que você pensa, como que são os seus pensamentos, como que você direciona o seu pensamento. O que você fala, normalmente o que você fala é proveniente de como você pensa, porque o pessoal fala assim, é muito comum as pessoas falarem assim, nossa, eu nem pensei no que eu disse. O cérebro foi tão rápido que ela pensa que não pensou no que disse. Mas toda palavra vem de um raciocínio, vem de um pensamento. Por quê? A palavra só é emitida a partir do momento que o cérebro emitiu um som, emitiu uma palavra, emitiu uma expressão. Então, o falar, ele é automaticamente ligado ao pensar. E aí o terceiro pilar é o agir, é a atitude, é o fazer, que também está ligado ao pensar. O detalhe é que esses três patamares, essas três bases da comunicação, principalmente quando a gente pensa em programação neurolinguística, esses três pilares precisam ser tratados de forma conjunta e quando você efetivamente precisa de uma mudança, você vai precisar pensar em o que mudar primeiro. Ou seja, é possível que você mude o seu pensamento. Por exemplo, a pessoa que tem um pensamento que eu não consigo fazer algo. Eu não consigo ser líder, eu não consigo falar em público, eu não consigo falar na frente de uma câmera. Esse vocês devem estar percebendo que não é um problema meu. Eu não tenho esse problema, mas se você tiver, ele passa a ser um problema meu, porque eu posso resolver esse problema seu com a PNL. Ou seja, o que acontece quando eu penso, ou quando a pessoa pensa, porque eu não penso, eu não posso fazer algo, eu não consigo fazer algo. O que a PNL traz para essa pessoa? Ela traz para essa pessoa uma reprogramação mental. É preciso reprogramar a forma de pensar. Mas, Arnaldo, eu não consigo reprogramar a minha forma de pensar. Eu não consigo pensar de forma diferente. Consegue, todos nós conseguimos, é extremamente possível, desde que você tenha uma orientação, desde que você leia um livro e aplique aquilo que você lê, desde que você leia um e-book, por exemplo, que a gente vai lançar alguns e-books por aí, algum material, você pode lê-lo e vai entender que realmente vai ter competências para fazer essa mudança de pensamento. Assistindo esse vídeo, com certeza ao final desse vídeo você já vai ter percebido que você consegue efetivamente alguma mudança no processo do pensar. Então, quando a pessoa pensa, eu não consigo fazer algo, é preciso reprogramar. Então eu quero fazer um exercíciozinho rápido para você sair desse vídeo daqui a alguns minutos e pensar assim, eu tive uma ferramenta a ser aplicada. Eu assisti um vídeo do professor Arnaldo e eu saí desse vídeo com uma ferramenta prática, com algo que eu possa aplicar no meu dia a dia. Então, vou pedir para você fazer um exercício. Pense em algo que você hoje imagina que seja difícil para você conseguir. Algo que você pense assim, puxa, para mim é muito difícil fazer isso. Para mim é complicado fazer isso. Para mim é algo assim que eu não imagino como conseguir fazer. Legal. Guarda esse pensamento e agora procure alguém que você conheça, ou que você tenha visto, ou que você tenha assistido um vídeo motivacional, que tenha atingido esse objetivo que você diz não conseguir. Que você diz que ainda não consegue pensar dessa forma ou agir dessa forma. Depois eu vou falar do agir e do falar, né? Mas do pensamento, você ainda não consegue mudar o pensamento. Então pensa em alguém que, além de mudar o pensamento, teve um resultado com isso. Por que essa pessoa conseguiu fazer? Como essa pessoa conseguiu fazer? Aí entra uma ferramenta corporativa que a gente chama de benchmarking. Como que essa pessoa conseguiu fazer? Basta que você aprenda como ela conseguiu fazer para que você também consiga fazer, para que você também tenha esse processo. Mas, Arnaldo, o cara, ele é expert nisso, ele é um bambambam nisso. Então, vou te dar um exemplo. Eu, aos 28 anos de idade, eu não vou contar quantos eu tenho aqui, mas eu tinha 28 anos, já me considerava maduro para o que eu vou contar para vocês. Mas aos 28 anos de idade,
eu fui apresentado, vejam só, eu fui apresentado ao balé clássico. E até a minha equipe aqui está espantada, porque nem eles, nem elas, aliás, né, eu falei minha equipe, parece que é um monte de gente, mas são as minhas duas técnicas e amigas e parceiras aqui, nem elas sabiam que eu fiz. Vocês sabiam que eu tinha feito balé clássico? Não, elas não sabiam que eu tinha feito balé clássico. Legal. Aos 28 anos eu fui apresentado ao balé clássico. Como eu fui apresentado ao balé clássico? Em outro vídeo eu falo da dança de salão, e eu fui dar aula de dança de salão numa academia, porque eu fui convidado pela dona da academia a dar aulas, porque eu precisava ganhar dinheiro, precisava fazer alguma coisa para me sustentar. Morava sozinho em São Paulo, num cafofo e tal. Contei essa história em algum outro lugar, vou contar de novo em algum outro lugar. Mas aqui o foco é pensar nessa mudança do eu não consigo. Ou seja, ela me convidou para fazer aulas de balé clássico, porque eu já fazia aulas de flamenco, aquela dança espanhola, das castanholas e tal. Aí ela me convidou para fazer aula de balé clássico. E eu fui fazer uma aula de balé clássico e gostei da aula, porque eu ainda brinquei com ela, né? Falei, cara, mas precisa ser muito macho para fazer balé clássico, porque é um esforço tremendo, é um condicionamento físico tremendo. Inclusive foi a melhor época da minha vida de condicionamento físico, de musculatura, de estrutura como um todo. Estrutura muscular, estrutura de saúde, alimentação, é fantástico, é um negócio doido, é incrível fazer. Se você puder fazer balé clássico, faça, porque é excelente para tudo, alongamento, saúde, tudo. Ela me convidou, eu fui fazendo aula daqui e dali, ela me convidou para fazermos uma apresentação num festival que tem em Bento Gonçalves. Bento Gonçalves, Sul, né, Rio Grande do Sul, do ladinho ali de Joinville, um pouquinho para baixo de Joinville. E Joinville é muito forte, né, o festival de Joinville, e a gente ia se preparar para um festival em Bento Gonçalves. Ela me preparou para aquele festival durante 6 meses, mais ou menos. Eu só sabia fazer o que ela me ensinou. E aí vem a grande sacada da história, né? Eu, aos 28 anos, começando a fazer balé clássico, que normalmente as pessoas começam com 4, 5, 6, 7, os homens começam com 8, 9, 10, às vezes 12 anos de idade, mas tem toda uma estrutura, toda uma formação para isso. E eu fui começar aos 28 anos de idade. E aí, adivinha de quem eu assistia vídeos, naquela época em VHS, aquelas fitas enormes. Eu assistia vídeos com a intenção de me espelhar naquele bailarino. E adivinha de quem eu assistia? Eu fui no Mikhail Baryshnikov. Cara, Mikhail Baryshnikov, então o Arnaldo fez benchmark, ele fez modelagem no Mikhail Baryshnikov. Exatamente. Porque aos 28 anos eu tinha que dar um salto muito longo numa carreira de bailarino para poder me apresentar, sequer, pelo menos, né? E aí, o que eu pensei? Falei, cara, e isso foi o que naquela época que eu entendi programação neurolinguística, que eu fui convidado para fazer o balé clássico e, ao mesmo tempo, convidado para essa apresentação em Bento Gonçalves, 4, 5 meses depois. O que eu pensei? E aí é um dos pressupostos da PNL. Se alguém fez, você também pode fazer. Lógico que dentro das suas condições físicas, dentro da sua condição de treino, dentro das suas condições de habilidade. Mas se alguém fez, é possível que você faça também. Então, o seu cérebro, e aí, só finalizando a historinha lá do balé clássico, a gente foi para a apresentação em Bento Gonçalves e na modalidade balé clássico, estilo livre, idade adulta, eu e a minha professora apresentamos um número de balé clássico, estilo livre, com a música El Dia em que Me Quieras, e tiramos o 3º lugar. E uma das... eu até arrepio de pensar naquele 3º lugar. E uma das observações dos jurados é que a coreógrafa não aproveitou todo o potencial do bailarino, que é esse que vos fala. Uau! Ou seja, a modelagem que eu fiz com o Baryshnikov
fez com que eu tivesse despontado em mim, naquele momento, um potencial físico, um potencial técnico que eu não tinha. Mas um jurado enxergou que eu talvez tivesse, porque ele indicou que a coreógrafa poderia ter explorado mais o bailarino. Ou seja, quando ela me chamou para fazer balé clássico, primeiro eu falei, cara, isso não é para mim, eu tenho 28 anos de idade. Ela falou assim, então faça uma aula para você entender. Aí eu fiz a aula e gostei, eu comecei a pensar, gente, tem um monte de gente que fez. E aí eu descobri que o Baryshnikov começou o balé clássico aos 18 anos, eu tinha só 28, 10 a mais. Falei, cara, se ele começou, eu também posso começar. Só que ele treinava 20 horas por dia, e eu não, eu trabalhava, eu estudava, eu fazia outras coisas, dava aula de dança, eu treinava 2 horas por dia. E aí eu consegui o resultado que eu consegui com 2 horas por dia. O Baryshnikov conseguiu o resultado que conseguiu com 10, 12, 16 horas por dia. E assim é você, assim sou eu. Quando você pensa, eu não consigo, você olha para alguém que conseguiu e pense, se essa pessoa conseguiu, o que eu preciso fazer para conseguir algo próximo daquilo? Eu vou conseguir fazer melhor do que aquela pessoa? Então eu preciso treinar mais, eu preciso ser melhor do que ela, porque eu vou treinar mais, eu vou fazer mais tempo. Ou seja, o seu cérebro dizendo a você que você hoje pensando, eu não consigo, a PNL vai fazer com que você mude o seu formato, hoje é muito chamado de mindset, né? Você mude a sua forma mental de entender as suas potencialidades e eventualmente as suas limitações. Pessoal, isso é o pensar. Nós temos 3 itens, né? O pensar, o falar e o agir. Então, o pensar, quando você, aí voltando lá no exemplo que eu pedi para você achar alguma coisa que você tem pensado de limitação. Eu não consigo fazer isso, eu não consigo agir de outra forma, eu não consigo falar mais baixo. Qualquer coisa que você pense, eu não consigo, existe a possibilidade de você passar a pensar. Primeiro, eu não consigo ainda. Põe o ainda na frente. É a primeira forma de mudar. Porque o pensar eu não consigo, ele pode demorar um pouquinho, né? Essa mudança. De eu não consigo para consigo, ou quero muito, pode ser que demore um pouquinho. Mas o eu não consigo, e aí o seu cérebro vai lembrar do ainda. Eu vou até pôr aqui diferente aqui para eu não consigo ainda. Legal? Então, se você tem algo que você pensa hoje que não consegue, eu quero que você, a partir desse vídeo, passe a pensar, eu não consigo ainda. Só que o ainda, gente, tem tempo. O ainda é por agora, é por alguns dias, é em algum tempo. Por quê? Depois de mudar o pensamento, é preciso que você mude o jeito de falar e de pensar. Opa, o de pensar é o pensamento, né? O de falar e o de agir. Ou seja, o seu pensamento vai alterar a sua forma de falar e a forma de agir. E aí tem algumas características interessantes, porque o pensamento, ele é absolutamente controlado por você. Se você agora quiser fazer um exercício mental, independente de onde você esteja, eu quero que você vá para uma praia. Pense agora, você está numa praia, curtindo um sol, tomando um suco geladinho, ou uma caipirinha, ou uma cerveja, aquilo que você gosta de tomar. Você está lá curtindo uma praia. Isso é o pensar. Você consegue mudar o seu pensamento. Vou um pouquinho mais longe. Imagine que nesse momento você está com muita sede. Muita sede. E dentro da sua geladeira, você abriu a sua geladeira, vai lá na sua geladeira. Vai lá. Isso, você abriu a sua geladeira e você viu uma jarra de limonada. Uma limonada geladinha que alguém deixou lá para você de presente. Olha que lindo, que bárbaro. Você está aí cansado, você está aí com calor e você chegou, né, pensando aí na sua geladeira. Você pode estar no escritório, você pode estar no carro, você pode estar onde for. Você pensou que você está chegando em casa e abriu a sua geladeira e que tem uma jarra de suco, de uma limonada linda, deliciosa, geladinha, e você pega essa jarra e pega um copo bem grande e põe bastante limonada
E aí você pega esse, vai pensando, e o seu raciocínio está acompanhando, está acompanhando. Você pega esse copo de limonada e toma e dá um gole grande. E de repente você percebe que está sem açúcar. Arnaldo, você me fez pensar numa limonada deliciosa e ela está sem açúcar. Exatamente porque o seu cérebro, quando eu estou aqui falando da limonada, ele já pensa em algo que é do seu prazer. Agora é lógico que se você gosta de água com limão, como eu gosto, você teve uma sensação boa ao tomar a limonada sem açúcar, normal. Mas de qualquer forma, se você, por exemplo, se você gosta de limonada doce, ao tomar e ao eu dizer para o seu cérebro que ela estava sem açúcar, pode ser, é muito provável, que o seu cérebro tenha tido uma reação, cara, mas tá azeda essa limonada, e você nem está tomando limonada. Porque o seu pensamento é controlado por aquilo que você vê, por aquilo que você ouve, por aquilo que você se permite fazer com que ele seja direcionado. Beleza? Então, esse é o pensamento. Quer mudar o pensamento? Principalmente se você tem algo que você diz que não consegue ainda, é a primeira forma de você começar a mudar o seu pensamento. E aí tem uma outra forma de você mudar o seu pensamento. A outra forma de você mudar o seu pensamento é você mudar o que fala. O que você tem falado para as pessoas quando você tem algo realmente que você ainda não conseguiu fazer e que quer fazer. Porque pode ser que tenha algo que você não conseguiu e que você não quer fazer. Né? Pode ser que você foi em algum lugar que tinha aquelas paredes para fazer a escalada, você tentou, não conseguiu e não quer mais fazer aquela escalada. Ótimo, não faça, você não quer, e bola para frente, é a vida que segue. Legal? Agora, se é algo que você quer fazer, como por exemplo, primar pela saúde, cuidando da alimentação, é algo que você precisa fazer, é algo que você vai, em algum momento, realmente precisar fazer. Então, se é algo que você precisa fazer, eu vou te dar uma dica agora, então, de como mudar um pensamento e uma atitude com o que você fala. Quando você fala, significa que você começa a trazer informação para o seu cérebro. À medida que você fala, você ouve o que você fala e você precisa começar a acreditar. Você pode começar a acreditar naquilo que você fala. Por que que as pessoas dizem que a palavra tem poder? A palavra tem força. Porque uma palavra emitida, ela remete ao universo algo que você realmente está emanando. Você está emitindo aquela palavra. Então, assim, quando você quer fazer alguma coisa, tem um objetivo específico, o fato de você começar a se manifestar verbalmente de forma positiva para conseguir, para alcançar esse objetivo, vai fazer com que você também acredite que realmente é possível. Você já deve ter ouvido alguém falar, tipo assim, ela fala que é agradável para que ela mesma acredite nisso. Ela fala que ela é super simpática, essa pessoa, né? Fala que ela é super simpática, porque até ela tem que acreditar nisso. E pode ser. Talvez ela fale para que ela ouça e para que ela se sinta responsável por ser simpática, por ser agradável. E isso pode realmente fazer uma grande mudança no pensamento e na atitude da pessoa. Então é importante você pensar o seguinte: é possível você melhorar um processo de conquista através da mudança de uma fala, daquilo que você expressa? Ou seja, aquele pensamento que você tinha, que era só o não consigo, e você colocou o ainda, comece a falar. Eu não consegui ainda, mas estou me esforçando. Por exemplo, se você é estudante e precisa estudar muito para passar numa prova, para passar num teste, para passar num exame ou num concurso, é lógico que essa pessoa que está estudando, essa pessoa que quer passar numa prova, se ela começar a falar para ela, eu vou passar na prova, eu vou passar na prova, eu vou passar na prova, o cérebro dela vai acreditar que ela vai passar na prova. O detalhe é que ela precisa estudar. Então, se ela está pensando e está falando, ela precisa agir.
Por quê? O resultado vem depois da ação. Então, ela vai precisar agir. Só o falar, efetivamente, precisa indicar para essa pessoa que ela tem algo a pensar e algo a fazer. Por isso que é muito comum a gente dizer que se a pessoa não conseguiu mudar o pensamento e não conseguiu mudar a atitude, quando ela muda o que ela fala, ela começa realmente a fazer com que os outros dois se transformem. Agora, é lógico que isso só é efetivo quando você parte para a ação. Então, voltando no falar, dando o mesmo exemplo, né, da pessoa que precisa estudar, ela está estudando, agora vamos para a pessoa que realmente está estudando. Ela está estudando e ela precisa mesmo passar naquele exame, passar naquele concurso, passar na prova, e aí ela precisa mudar o pensamento de que vai conseguir. Vamos supor que ela já não tenha conseguido alguma vez, vamos supor que ela tenha um padrão de ter branco quando vai fazer a prova, de sumir tudo da mente dela, e aí naquele momento ela teve uma consultoria ou assistiu esse vídeo e está pensando, puxa vida, eu não consegui ainda, né, ou eu ainda não passei na outra prova, não passei numa prova anterior, mas nessa eu vou passar. E ela começar a verbalizar, falar para si mesmo que ela efetivamente está estudando melhor, ela está se preparando melhor, ela passa a ter mais autorresponsabilidade com os raciocínios, com os pensamentos, com as atitudes, e efetivamente ela começa a ter resultado porque ela começou a falar. E quando ela fala, e principalmente se tem alguém escutando, ela assume uma responsabilidade diante de outra pessoa, de forma pública, e aí o que ela fala se torna muito mais efetivo para que ela realmente mude o seu pensamento e a sua atitude. Então, quando você fala algo, realmente a palavra tem muita força, a palavra tem uma energia que emana junto com ela, que é muito grande e faz com que você mude as suas atitudes e mude os seus pensamentos. Então pense de novo em algo que você não conseguiu ainda e fale isso. Fale que você ainda não conseguiu, mas aí é hora de melhorar um pouquinho, né? Eu não consegui ainda, estou me preparando. E aí efetivamente fale isso, para que você ouça, para que as pessoas ouçam, para que você crie com você um senso de autorresponsabilidade. E aí vem o agir. Vocês conhecem o Garfield? Aquele gatinho? Todo mundo deve conhecer o Garfield, né? Vocês conhecem o Garfield? Conhece? Aquele gatinho, ele é manhoso, né? Ele é especial, aquele gatinho. Ele diz o seguinte: quando dá aquela vontade louca nele de trabalhar, o que ele faz? Ele senta e fica esperando a vontade passar. Essa é a atitude do Garfield. Como você é uma pessoa totalmente diferente do Garfield, eu quero aqui agora contar para você o seguinte: quando te dá aquela vontade incrível de mudar algo na sua vida, o que você vai fazer? Você vai pensar: o que eu preciso mudar para realmente ter uma atitude diferente na minha vida? E aí você começa a verbalizar. E aí, como consequência, você vai agir. A atitude é consequência do que você pensa, do que você fala. E aí a atitude precisa ser congruente ao que você pensa e ao que você fala. Ou seja, eu falei aqui, eu dei o exemplo do concurso, da prova, do teste, do exame acadêmico, enfim, na área educacional. Eu não consegui ainda, e aí eu complementei para você, estou me preparando. O estou me preparando é a atitude. Você precisa pegar o livro, estudar, você precisa fazer pesquisa, você precisa ir atrás de conteúdo, você precisa ler, você precisa ouvir, assistir vídeos, vai para o YouTube, busca professores na sua área, faça algo diferente do que os outros estão fazendo. E aí você vai consolidar a sua mudança. Aí você completa o ciclo da PNL nesse processo de mudança, de excelência humana. Porque você mudou o seu pensamento, você mudou como você fala e você transformou a sua atitude.
É isso que faz com que você atinja os seus resultados. A PNL te traz essa ferramenta e você está aqui agora na frente desse vídeo, assistindo esse vídeo, pensando em como você pode se ajudar a mudar algo na sua vida. E aí esse ajudar a mudar algo na sua vida é exatamente isso, é você passar a pensar de forma diferente, verbalizar aquilo que você está pensando de forma diferente e agir. Agora vamos supor que você não acredite. Arnaldo, professor, eu não acredito que eu vou passar nesse teste. Legal, eu acredito. O que eu vou te sugerir a fazer? Não adianta eu pensar, não adianta eu falar. Legal, não adianta. Você acha, e aí é achismo mesmo, você acha que não adianta você nem pensar, nem falar. Então eu vou te dar uma alternativa de atitude. Comece a ler, a estudar, mesmo que você não acredite. Estude, estude, estude. Canse o seu cérebro de tanto estudar. Sente na frente, abra um livro, sente na frente do computador e estude. Independente de você acreditar ou não, de você pensar ou não, de você falar ou não, não importa para mim. O que importa é, você quer mudar a sua atitude, mudar o seu pensamento, mudar o que você fala, comece a agir de forma diferente. Comece a estudar. E aí, seguindo essa dica, até você agora começou a pensar, falar, cara, se eu estudar, posso nem pensar e não preciso falar, eu vou passar. Concorda? Que mesmo que você não queira pensar e não queira falar, você começando a estudar e muito, pesquisar, estudar, ir atrás, ler, assistir vídeos, mudou só a sua atitude. Você mudou a sua atitude. E quando você muda a sua atitude, você automaticamente vai começar a pensar que é possível e a falar que é possível. Por quê? A sua atitude foi mudada. Você alterou o seu processo de agir, independente de acreditar ou não. Você passou a fazer com que a ação comandasse o seu pensamento e o que você fala. E aí, realmente, você vai comprovar. Cara, eu não acredito mentalmente que eu consiga passar. Eu não vou falar para ninguém que eu consigo passar, mas eu vou estudar muito. Vou estudar muito. Aí passa a ser possível você passar. E aí é tudo. Você quer emagrecer e não acredita que vai emagrecer? Comece a caminhar, comece a correr, comece a fazer exercício e comece a fechar a boca. Naturalmente você vai começar a pensar, cara, é possível emagrecer, é possível ter saúde. E aí você começa a falar para as pessoas. Mesmo que você não acredite, comece a agir. Me conta, põe aí nas dúvidas embaixo aqui, você tem espaço aqui para colocar a dúvida, para mandar as sugestões. Põe aí o que você pensa hoje que não vai dar certo na sua vida. Conta para mim para eu te responder. Eu vou te responder. Eu quero entender o que você tem de percepção da sua limitação para buscarmos uma forma de potencializar o seu resultado a partir do pensar, falar e agir. Duvidou? Aliás, isso é muito legal, né? Me dê o privilégio da dúvida. Eu quero ter o privilégio da dúvida e fazer com que você entenda que é realmente possível você alterar um pensamento, alterar o que você fala a partir da atitude. E qualquer um dos três que você começar a mexer, você muda os outros dois. E aí o resultado vem. Isso é PNL. Isso te torna autorresponsável pelos seus resultados. E aí a autorresponsabilidade é uma característica da programação neurolinguística extremamente interessante, porque quando você começa a utilizar a programação neurolinguística, você começa a ser o responsável por tudo que acontece na sua vida. Você é responsável pelas suas escolhas, você é responsável pelo resultado que as suas escolhas vai te trazer. Então, isso é uma outra ferramenta bastante interessante da programação neurolinguística. E aí, para a gente fechar em termos de dicas aqui da PNL, o que eu te entreguei quando eu falei do pensar, do agir e do falar? Eu te entreguei uma chave de acesso à sua mente. Você agora tem
uma chave de acesso à sua mente. Você consegue acessar e reprogramá-la. Você agora, com esse vídeo, de um pouco mais de 35 minutos, você consegue reprogramar as suas ações, o seu pensamento e aquilo que você fala. O resultado naturalmente vem. Vou dar uma dica, vou contar uma historinha rápida de uma coisinha que eu fiz um teste uma vez. Assim que eu mudei para Araxá, eu também sempre falo de Araxá nos meus vídeos. Eu moro em Araxá, Minas Gerais, cidadezinha de 110, 115 mil habitantes no interior de Minas Gerais. E assim que eu mudei para cá, eu vim para cá com as duas mãos atrás. O pessoal fala uma mão na frente, outra atrás, eu estava com as duas mãos atrás. E eu comecei, inclusive, a ministrar treinamentos, alguns até gratuitos, de PNL, para começar a me fortalecer, né? Fortalecer a minha imagem de treinador, que eu saí de São Paulo, lá eu já fazia isso, aqui eu comecei do zero. E tinha um professor numa escola, dono de uma escola, que eu quis contactá-lo para poder trocar informações com ele, levar a PNL para os professores da escola. E eu o tinha conhecido num treinamento do Sebrae. Eu fiz um treinamento do Sebrae e ele estava junto, a gente conversou sobre PNL. Ele falou, pô, me liga depois que aí eu quero conversar um pouquinho mais com você e tal, aquela coisa de rede de relacionamento. E eu fiz um teste, essa é a historinha legal. Eu fiz um teste, eu liguei na escola dele um dia e falei assim, eu vou falar como uma pessoa normal. Aí eu usei o gostaria, talvez você já tenha usado o gostaria, e o gostaria é futuro do pretérito, que na verdade não traz nenhuma ação específica, né? No momento. E quando a gente quer algo, a gente quer no momento, a gente está plantando ali, naquele momento. Aí eu liguei para a escola e falei humildemente, bom dia, eu gostaria de falar com o professor, e falei o nome dele, era o diretor e dono da escola. Aí a menina falou assim, olha, ele está ocupado, ele não vai poder te atender agora. Eu falei assim, então tudo bem, eu tento ligar mais tarde e tal. Legal, desliguei o telefone e liguei de novo. Olá, como que é seu nome? Aí a pessoa falou o nome dela. Vamos supor que tenha sido Raquel, só para ter um nome aqui. Eu falei, Raquel, eu sou o professor Arnaldo e eu quero falar com o professor. Falei o nome dele. Eu falei, eu quero falar. Eu quero. Na primeira vez eu falei, eu gostaria. Na segunda vez eu falei assim, eu quero falar. Como eu fui muito incisivo, falei o meu nome, chamei-a pelo nome dela, e falei, eu quero falar com o professor fulano, o que ela fez? Na hora ela transferiu para o ramal do professor. E eu consegui falar com ele. Ou seja, isso foi verdade. Juro pela minha mãezinha, que está lá na casa dela. Gente, é incrível a reação das pessoas de quando você fala, eu gostaria de fazer algo, e quando você fala, eu quero fazer algo. E aí eu quero pensar com você. Quantas vezes você deve ter pensado, eu gostaria tanto de ter dinheiro para ir para a praia, eu gostaria tanto de fazer um MBA, de fazer uma pós-graduação, eu gostaria tanto de trocar de carro. Quantas vezes você usou o gostaria com você? Então aqui fica mais uma dica. Nesse vídeo foi um monte de dicas, né? Mais uma dica. Troque o gostaria por eu quero. Você quer e você efetivamente, quando conta isso para o seu cérebro, o que eu estou fazendo com o que eu quero? Estou mudando a minha fala, o meu jeito de falar. E o meu cérebro começa a escutar. E automaticamente a minha ação vai ser de quem efetivamente quer algo. Porque quando a pessoa fala que gostaria não tem ação. Gostaria é futuro do pretérito, coisa mais doida, né? Futuro do passado. Não existe ação hoje. E o eu quero é hoje. E eu quero muito, e eu vou te convidar para assinar o meu canal no YouTube. Assina aqui embaixo, ativa o sininho para você lembrar de mim toda vez que eu mandar um vídeo para o YouTube. Siga-me nas minhas redes, no Instagram e no Facebook, e conte comigo. Nós vamos juntos rodar muito conteúdo, trabalharemos muito juntos e nós vamos mudar o pensamento através da fala, através da atitude, ou qualquer um deles através do outro. Eu conto com você no meu próximo vídeo. Eu sou o professor Arnaldo
e quero que você realmente mude a sua forma de pensar, a sua forma de falar e a sua forma de agir. Um grande abraço.